Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o livro Americaná, da Chimamanda, e esse livro nós fizemos agora em outubro uma leitura coletiva. Então nós criamos um grupo para discutir os achados, as percepções aqui desse livro, foi muito bacana. E como eu falei no vídeo até que eu convidei as pessoas para a leitura de novembro, né? Eu tive um tropeço aqui no meio dessa leitura coletiva, né? Eu perdi minha amiga e tal, então eu fiquei assim meio. Mas por incrível que pareça, o grande companheiro depois e que tirou o foco dessa questão, né, do falecimento foi exatamente esse livro. Porque como eu precisei me dedicar para atingir a meta, né, do calendário que eu tinha feito, o cronograma, então eu foquei no livro e me aliviou um pouco. Então foi excelente. Vamos conversar então sobre esse livro incrível. Gente, eu adorei. Eu sei que algumas pessoas no leitura coletiva, no grupo do Facebook, essas pessoas colocaram assim, algumas pessoas, não gostei. E eu até entendo, né? Porque a Ifemelu, que é a protagonista, ela é muito crítica, né? Então ela é muito assertiva, ela é muito incisiva, né? E às vezes isso é realmente um pouquinho maçante. Mas eu acho assim que isso é mais da minha pessoa do que realmente. O livro é bem bacana. Então vamos conversar sobre ele. Quem são os personagens? Né? Efemelu é uma nigeriana que ela enfrenta uma ditadura na Nigéria, então as greves, aquela condição política que não é favorável, e ela tem uma tia nos Estados Unidos e ela resolve morar com essa tia para poder fazer a faculdade dela. E ela tem que se separar do Obinze, que é o grande amor da vida dela. Né? E quando todo mundo pensa, né, que o romance é o pano de fundo, não é. Né? A relação dela com o Binzi, acho que é só um floreio mesmo. Porque isso aqui é uma grande aula de sociologia. Uma grande aula de sociologia. No grupo, eu até recomendei que as pessoas lessem primeiro Sejamos Todos Feministas, porque toda a obra dela, mais ou menos, é pautada nesses discursos que ela faz. Também foi assim com Hibisco Roxo. E Para Criar Crianças Feministas e Sejamos Todos Feministas, são dois livros assim que eles são quase que leitura obrigatória para você adentrar depois nas tramas da, da, das histórias da Chimamanda, como ela desenrola. Então ela chega nos Estados Unidos e ela enfrenta a questão do racismo. Olha, logo os Estados Unidos, né? Racista beça. E ela não se deparou com a Ku Klux Klan, mas imagina um país que tem uma entidade dessa, né? Imagina o nível do racismo. Bom, ela não sofre esse racismo na Nigéria, porque são todos negros, né? A esmagadora maioria é de negros, então não existe isso. Só que quando ela vai para lá, ela se depara e ela denuncia, porque o livro já começa com ela adulta e já viveu tudo aquilo, agora ela é uma blogueira famosa e ela faz as denúncias. Né? Essas denúncias sobre o racismo, sobre a segregação, sobre as lutas de classe, um tema muito importante, e principalmente o feminismo. Um dos pontos altos do livro que eu considerei foram as escritas para o blog, né? Porque ela é uma blogueira, então ela faz as escritas do blog. Esse ponto eu achei realmente fantástico, assim, gostei bastante. E ela encontra o Obinze? Eu não vou contar, né? Porque senão a gente vai dar spoiler. O grande barato do livro é, na verdade, o discurso dela, onde ela vai colocando de uma forma muito sensível e muito lúcida e muito clara as questões de racismo e do feminismo principalmente. Do racismo, eu acho bastante pertinente, porque agora que vem à tona essa questão, assim, eu pouco vivi isso, porque
eu sou daquela época em que agora está se deparando com o politicamente correto e a gente tem que se reeducar. O que é se reeducar, né? É o tomar o cuidado com os termos que se usa para se referir às pessoas. Então, antigamente, a gente não tinha muito esse cuidado, e eu vou dizer que eu acho que eu devo ter magoado muita gente. Hoje eu fico pensando em como essas coisas aconteceram, né? Embora eu não seja exatamente a pessoa assim, super agressiva para lidar com as pessoas, mas de repente a gente fala alguma coisa que não é bem recebido. E há um tempo atrás eu fiz até uma entrevista para uns estudantes meus, a pedido de um outro professor, sobre essa questão do racismo, né? Então eu vou deixar aqui o cardzinho do vídeo, né, que é para não repetir aquela história, mas basicamente é isso, não existe raça, né? Isso é uma ficção genética, o que existe é a raça humana. Agora, as variações de tom de pele, isso é uma adaptação do homem ao meio para sobreviver como espécie. Então, quem migrou para o norte precisou perder a melanina, que era para absorver o sol, para fortalecer os ossos e por aí vai. Então, tá aqui a explicação no card sobre essas coisas. Então, é muito próprio para a gente saber disso e parar de alimentar essa segregação que não, na verdade, não nos leva a nada, né? A mesma coisa é a separação homem-mulher. Nós somos seres humanos com potencialidades, com habilidades e somos assim, ata e potência, né? Então a gente precisa viver assim, se diferenciar por isso. A história, ela americana, porque é americana, né? É a gíria que a Chimamanda diz que assim, as pessoas que, os nigerianos que vão morar nos Estados Unidos, eles voltam com sotaque carregado, assim, bem forçado. Então ela faz uma crítica disso, né? Então americana. Quando você vai para um outro país e que você é estrangeiro e que você sente na pele tudo isso, então é importante porque, por exemplo, isso não vai me acontecer, né? Então é muito importante eu conhecer a realidade do outro e fazer uma imersão nessa realidade e tomar ciência de que a gente não pode minimizar nada, menosprezar nada. As pessoas sofrem quando elas são segregadas. Isso é uma coisa muito séria, né? Nós vivemos num país, talvez a Chimamanda tivesse essa visão aqui para escrever algumas coisas nesse livro, né? Se fosse uma heroína vindo morar aqui no Brasil, nigeriana, ela também ia perceber, né, nosso país capitalista, que você pode ser tudo nesse país menos pobre, né? E se você for negro e tiver dinheiro, você ainda vai ter alguma situação confortável por aqui, mas se não tiver, então assim, as pessoas não perdoam, né, a pobreza. Então isso é uma coisa que chama muita atenção, me toca bastante, é um discurso que eu busco, né, conscientizar as pessoas de que primeiro o ser humano, depois se ele tem, né, primeiro ele é ser humano e depois ele tem. Então esse livro ele serve muito como uma aula de sociologia, de como a gente vive em sociedade e como as pessoas sofrem essas discriminações que são não tem cabimento, não tem cabimento. Então eu só gostaria de dizer que eu gostei muito da temática, gostei muito da forma como ela escreve. Não foi uma surpresa, assim, eu tenho certeza que eu tinha certeza que eu ia gostar, porque eu gostei bastante de Bisco Roxo, então esse aqui não seria diferente. E também porque eu li os outros livros dela, né, Sejamos Todos Feministas e Como Criar Crianças Feministas. Então eu já tinha certeza que eu ia gostar e que ia ser muito coerente, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Então tá aqui, gente. Essa é a dica, né, para quem não participou da nossa leitura coletiva, ter essa chance de ler esse livro maravilhoso. E eu agradeço a todos vocês que embarcaram comigo nessa leitura, que foi muito importante, foi muito legal. Então, gente, muito obrigada. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Valeu.